Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Investidor Sincero. Sou o Wilker e venho aqui trazendo mais uma atualização aqui do Price Action do Bitcoin e algumas novidades aqui interessantes para você. Afinal de contas, a pergunta que não quer calar. Bom, vamos continuar subindo ou vamos ter um pullback? É a pergunta que eu mais recebo aqui no canal. E eu vou confessar para você, não é uma pergunta assim tão simples de resolver. Mas tentaremos aqui o nosso melhor para trazer essa resposta para você. Se você já é inscrito nesse canal, você já sabe que nós trazemos aqui análise sem emoção, direto ao ponto. E se você não é, está aí, inscreva-se no canal, participe aqui desta comunidade que está crescendo bastante, me deixando sim muito feliz, porque o conhecimento está sendo disseminado. Pois muito bem, então vamos logo aqui direto ao ponto. Primeiro, vamos passar aqui naquelas informações importantes que eu citei. Depois nós vamos entrar no gráfico do Bitcoin e vamos dar aquela analisada sincera para quem sabe aí trazer um pouco de clareza na tua tomada de decisão. Bom, começando aqui logo de cara, nós temos aqui o que? JP Morgan está, neste momento, autorizando seus clientes a comprarem Bitcoin. Quem diria? JP Morgan. Sim, Jamie Dimon está agora permitindo comprar Bitcoin. Ele é um dos maiores críticos dos banqueiros, dos grandes bancos, quanto ao próprio Bitcoin. Mas, como o Bitcoin é um trem sem freio, ele precisa ceder. Então está aqui JP Morgan autorizando seus clientes a comprarem Bitcoin. Isso é sim muito bullish. Por quê? Mostra que a adesão para o Bitcoin e consequentemente aí também para algumas das altcoins está em andamento, não parou. Por quê? Porque lógico, nós temos a BlackRock, que é a maior gestora de ativos. A JP Morgan gera aí 4 trilhões de dólares em ativos, enquanto a BlackRock 11 trilhões de dólares em ativos. São aí quase 3 vezes mais que o JP Morgan. E a BlackRock é a favor do Bitcoin, por razões aí que nós já conhecemos, porque as moedas tradicionais, reais, dólar, euro, estão fadadas ao fracasso. Se você já acompanha aqui neste canal, você sabe muito bem a minha posição quanto a isso, por mais que eu faça análises de índices de bolsas de valores, de ações, até mesmo de commodities, isso não significa que eu acredite que esse tipo de ativo tem mais valor do que o próprio Bitcoin, porque eu não acredito nisso. O Bitcoin, no momento, é, na minha opinião, como analista, o melhor ativo para se investir visando o longo prazo. Existem vídeos aqui no canal onde eu já comentei, expliquei que o Bitcoin valoriza muito mais do que a própria renda fixa, que é aí tida por muitos dos brasileiros como uma das melhores estratégias de investimento. E sim, você está errado, meu amigo. Vou deixar aqui no card para você esse vídeo e então você assista, analise os dados que eu trago e tire então as suas próprias conclusões. Eu posso também ser um pouco mais maleável aqui, entendendo sim a tua resistência, quem sabe, ao investir em Bitcoin, porque é algo que você não conhece. Ok, então
cabe a você que quer realmente multiplicar o seu capital estudar sobre o assunto. Aqui no canal nós temos vários vídeos explicando sobre esse tema, porque o Bitcoin é sim o melhor investimento, por que o Bitcoin tem o seu valor em referente aos demais tipos de investimento. Temos um vídeo aqui, os 10 mitos sobre o Bitcoin. Também vou deixar aqui no card, caso você queira assistir. Quem sabe assim você conhece um pouco mais sobre o que é o próprio Bitcoin e começa então a diversificar, quem sabe de início um pouco aí o teu portfólio, porque não existe outro ativo que vai te dar um retorno melhor do que o próprio Bitcoin, tá? Essa é e continua sendo a minha posição principal, tá? Faço análise de vários ativos, mas isso não significa que eu os considere melhor do que o próprio Bitcoin. Eu faço sim na visão de trader, porque eu sou um analista e trader do mercado financeiro e eu uso das oportunidades de alta e de queda para lucrar. Então, para mim, tanto faz o ativo, não é mesmo? Contando que ele suba e que ele caia e eu consiga entrar com as minhas posições, eu estarei sim operando esse ativo. Agora, visando um investimento do meu capital, já bem claro, como já falei em diversos vídeos aqui neste canal, 80% de todo o meu investimento é em Bitcoin. Estou muito satisfeito com os resultados. E quem sabe você também pode ficar bastante satisfeito com os resultados. Ah, mas eu gosto de dividendos, renda fixa, dividendos mensais. Vou montar o meu portfólio para ter dividendos mensais e alcançar a minha independência financeira. Ok, é a sua opinião, é o que você quer fazer com o seu dinheiro. Ótimo, boa sorte para você. O que eu estou falando aqui é que há outra opção melhor do que essa. Agora, se você quer algo que seja mensal, realmente investir em Bitcoin não é algo que você vai ter rendimentos mensais, não é mesmo? Então, como eu já expliquei, precisa ter visão de longo prazo e sim supera todos esses rendimentos mensais que, porventura, você obteria aí com a sua renda fixa. Então, tá aqui. Esse é os meus 2 centavos a respeito disso. E é lógico que o próprio aqui, Jamie Dimon, já fala aqui no outro Twitter. Ele permitiu que o Bitcoin seja negociado lá para os seus clientes, né? Eles podem agora comprar e ter a custódia lá dos seus Bitcoins, mas ele continua não sendo fã do Bitcoin. Bom, ele não precisa ser fã do Bitcoin para que o Bitcoin possa mostrar resultado ou continuar crescendo como uma classe de ativos. Ele não precisa. Ele simplesmente vai ter que engolir essa realidade porque não há outra alternativa para ele a não ser aceitar e mudar de conceito, assim como o próprio BlackRock mudou. Larry Fink, há alguns anos atrás, também dizia que o Bitcoin não tinha valor algum. E hoje se tornou um dos maiores defensores e, por que não, fãs desta criptomoeda que tem sim revolucionado o mundo como nós o conhecemos. Tem aqui no canal um documentário sobre isso. Caso você queira se aprofundar mais sobre o tema, também vou deixar aqui no card para você aumentar aí o seu nível de conhecimento quanto ao Bitcoin. Ainda estamos cedo para entrar no Bitcoin? Ao meu ver, sim, ainda estamos cedo. É apenas uma classe de ativos que começou aí há 15 anos. Então ainda tem muita água para correr por debaixo dessa ponte. E se você não é um investidor, eu, na minha opinião, tá? O que eu faria se eu tivesse que começar a investir no Bitcoin hoje, eu já começaria aí a separar um valor mensal ou semanal, dependendo aí da tua condição, e começaria a fazer aí os meus aportes em Bitcoin.
tá? Se você, só apenas um detalhe aqui para colocar aí uma pulguinha atrás da tua orelha, se você investisse R$ 100 por semana no Bitcoin nos últimos 10 anos, você teria feito um aporte aí na casa de R$ 64.000. Sabe quanto que você teria hoje se você tivesse começado há 10 anos atrás? Você teria nada mais, nada menos do que R$ 2 milhões. Agora, qual é o investimento disponível para você hoje, meu amigo, minha amiga que me assiste, que você conseguiria tamanho resultado? Por favor, deixe aí nos comentários, eu estarei curioso para analisar este tal ativo que você pode citar. Bom, então tá aí, continuação dos meus 2 centavos para você. Agora pulando já direto para a análise técnica, o que é que nós temos? Ah, calma lá. Um pequeno detalhe. Vamos voltar aqui na narrativa da BlackRock e eu vou mostrar aqui para vocês o interesse institucional em compras de ETF de Bitcoin. Aqui nessa primeira coluna nós temos quem? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui está BlackRock com seu ETF, IBIT. E o que, que nós podemos ver aqui? Desde o dia 30 de abril até o momento, compra, 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 compra. Só aqui nós temos o quê? 1,5 bilhão. Compra, 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 compra. Aqui não houve compra, mas dia 14, 232 milhões. E no dia 15, 409 milhões. E na sexta-feira, 129 milhões. Então, aqui, se somarmos, nós temos aí já praticamente quase 2 bilhões de dólares. Então, ou seja, só no mês de maio já está indo aí para 3 bilhões de dólares em Bitcoin. Tá? Então, o apetite institucional está cada vez mais forte a respeito do Bitcoin. As regulamentações acontecendo, a adesão acontecendo. Converse aí com 10 pessoas do teu trabalho ou da tua casa e pergunte para eles aí, ou 10, ou pode ser até menos, quantas delas conhecem Bitcoin? Quantas delas já ouviram falar sobre Bitcoin? E quantas delas já investiram em Bitcoin? Você obtendo os dados dessas 3 perguntas, você vai ter uma plena clareza e chegar à conclusão que sim, meu amigo. Sim, minha amiga, você está ainda cedo. Porque a grande maioria das pessoas nem não fazem a menor ideia do que é. E provavelmente elas vão começar a ficar interessadas aí quando o Bitcoin romper a casa aí de US$ 1 milhão. E você que está vendo esse vídeo já vai ter investido no Bitcoin aí há pelo menos 5 anos, quando essa casa de 1 milhão for alcançada, e estará pensando para si mesmo, bom, eu te avisei. Então, queira ser desse time do eu te avisei, do que do time por que eu não investi antes. É bastante difícil convencer as cabeças e a mentalidade tradicional de investimento, que é a que predomina ainda aqui no YouTube, mas trago para vocês então aí a oportunidade real de vocês colocarem o dinheiro de vocês para trabalhar e multiplicar de forma bem mais lucrativa do que qualquer outro tipo de ativo. Não estou aqui dizendo para você vender as suas ações ou vender os seus fundos imobiliários ou vender aí o que te rende dividendos mensais e aplicar tudo em Bitcoin. Não, 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 não faça isso, por favor, não me compreenda mal. O que eu estou dizendo aqui é que você inicie a sua amizade. Comece a conhecer sobre o ativo. Após conhecer, quem sabe essa amizade aí se transforme num namoro. Aí você começa a investir ali aos poucos nesse ativo.
E dependendo do que esse namoro vai trazer para a mesa, em termos de rendimento para você, aí você começa a se aprofundar os seus laços e, quem sabe, passa aí do namoro para um noivado, até enfim chegar num casamento que é a minha condição atual. Estou casado com esta narrativa, casado com o Bitcoin, porque ele tem mostrado para mim que foi sim a minha melhor escolha em termos de rendimentos. E eu confesso que seria bastante difícil eu ter alcançado a minha independência financeira, estar no porte que eu estou hoje, se não fosse pelos meus investimentos em Bitcoin, tá? É o que serviu para mim, se servir para você, ok. Se não servir, tá tudo certo também. Então vamos lá agora. O último tweet aqui que eu quero trazer para você é aqui do nosso querido amigo Rect Capital. E ele traz aqui um gráfico bastante interessante que eu vou aprofundar quando eu abrir o próprio gráfico do Bitcoin aqui no TradingView. E o Bitcoin, nesse exato momento, está fazendo o que ele geralmente faz antes de romper aí o seu all-time highs, né? Sempre que ele veio e busca aqui um fundo, como vocês podem ver, encontra sim uma certa resistência para romper o seu topo, tá? É completamente natural que isso aconteça. Aqui aconteceu, encontrou resistência aqui, duas velas semanais incapazes de romper o seu topo, até que eventualmente acontece aqui o rompimento. Aqui aconteceu o fundo local, lá nos 74 mil, e agora nós estamos aqui também na segunda vela semanal, tentando fazer o rompimento do seu all-time highs. Agora, pulando aqui para o gráfico, o que é que eu consigo ver aqui para você? Eu vou começar aqui no gráfico diário, tá? E vou dar a minha perspectiva também para o gráfico aí até de 4 horas, que assim você consegue aí ter uma noção melhor do price action, a real probabilidade de continuarmos alto, e se continuarmos alto, até quão alto isso pode chegar, até nós termos aí um pullback, e caso nós continuarmos para baixo, até onde tão fundo essa queda pode vir, até que o Bitcoin encontre então aí mais força e continue a subir. Aqui no nosso gráfico diário, nós temos então aqui nossos níveis, tá? E ele está aqui neste exato momento, batendo na porta da sua resistência majoritária, que é esta linha vermelha aqui que você está vendo. Se você já segue este canal, você já sabe o que esta linha vermelha aqui significa, é a resistência majoritária. A linha branca é o ponto de controle e a linha verde é o nosso suporte majoritário. Se não é seguidor desse canal, então tá aí, siga, faça esse favor para você mesmo e fique por dentro das informações sobre o mundo financeiro e de criptomoedas. Então, ele está aqui batendo na porta aqui desta resistência. Como nós já comentamos, quanto mais você bate em uma resistência, mais ela se enfraquece. Mesma coisa acontece com o suporte. Quanto mais você vem e testa o suporte, mais ele se enfraquece e, eventualmente, você pode perder o nível de suporte. E aqui é a mesma situação. Eventualmente, você pode perder essa resistência e o preço, então, continuar aí na sua trajetória de alta. Agora, existem riscos para que o preço do Bitcoin possa continuar caindo? Sim, existem, tá? Sempre. Sempre vai existir. O preço só pode ou subir ou cair, tá? Mas, no momento, pelo que parece aqui, há grandes probabilidades do preço continuar subindo, tá? Há sim a maior probabilidade para isso. Eu não acredito que o preço venha perder esta linha amarela aqui que você está vendo, tá? Nós temos esta linha vermelha aqui, que tem funcionado como resistência para o preço do Bitcoin,
E esta linha em amarelo aqui funcionado como suporte para o preço do Bitcoin. E você pode perceber isso. Olha, aconteceu aqui nos 74, aconteceu aqui nos 48, tá? Aconteceu logo mais aqui embaixo, nos 27, e serviu como resistência, né? Sempre aqui, olha, nos topos do bull market. Aconteceu aqui em 2017, 18, aconteceu aqui em 2021 e aconteceu novamente aqui quando o Bitcoin alcançou o seu all-time high na casa aqui dos 109, 110 mil dólares. Pois muito bem. Então você está dizendo que tem grandes probabilidades do preço continuar para cima? Sim, existem maior probabilidade do preço continuar na sua trajetória aqui de alta, tá? Isso é um fato. Nós temos aqui uma divergência bearish que estava em andamento entre esse topo e esse topo aqui, mas no momento temos um ponto verde que foi impresso no domingo, tá? Que, se confirmado na data de hoje, invalidaria então essa divergência bearish aqui, abrindo aí a probabilidade de o próximo movimento do Bitcoin ser de alta ao invés de ser de um pullback. Fui claro? Então ainda precisa se confirmar, e essa confirmação acontecerá aí hoje à noite, após as 9 horas da noite, e também amanhã na abertura do mercado, que acontecerá amanhã aí por volta das 10 horas, 10h30 da manhã, tá? Mercado americano. Ok. Então, sabendo disso, tá? Existe sim a maior probabilidade do preço continuar, quem sabe aqui um pouco mais lateral aqui nessa zona e eventualmente vir para mais uma tentativa de rompimento da linha de resistência majoritária, que neste momento está na casa de, puxar aqui para vocês, 105, 605. Então o Bitcoin precisa romper a casa dos 105 e 500 e se manter acima dos 105 e 500 para então ele vir buscar toda a liquidez que existe aqui acima do all-time highs, tá bem? Vindo chegar aí até na casa dos 112, 113 mil dólares. Não, não espero que ele vá romper como uma como um carro desgovernado e buscar lá valores muito mais altos do que esse aqui. Por quê? Porque eu já expliquei que esta linha vermelha tem funcionado como resistência. Então, aqui é o que me parece seria o alvo mais favorável, mais plausível para um rompimento a partir desse ponto, caso, tá? Este ponto verde aqui no nossa nuvem de momento se confirme. Caso na data de amanhã tenhamos aí maiores valorizações na SP500, tá? Isso tudo serviria de combustível para que ele conseguisse, então, fazer esse rompimento aqui com sucesso, chegando lá na casa dos 112, 113 mil dólares. Tá? Essa é a minha perspectiva. Tudo vai depender do fechamento da vela de hoje, em confluência com a abertura do mercado de amanhã. Não temos assim nada muito crítico em termos de dados econômicos para sair nessa semana, até quinta-feira. Então, até quinta-feira o mercado vai operar aí meio que livre, tranquilão, tá? Porque não tem assim muitos dados para serem divulgados, a não ser o que a Moody's, né? Aquela agência que dá notas para as empresas e para governos, tá? Ela diminuiu a nota dos Estados Unidos um degrau. As outras duas já tinham diminuído. E ela foi a última a fazer essa redução. Ah, pode ser preocupante para o mercado? Bom, se fosse tão preocupante assim, o mercado já teria aberto o dia de hoje no vermelho, coisa que não aconteceu. Por quê? Porque já era esperado que a Moody's ia fazer isso. As outras duas já fizeram, então, assim, nada muito grave até o momento. Os Estados Unidos teve a redução da sua nota.
Teve, tá? Mas já estava precificado no mercado, ok? Então nada de preocupante quanto a essa notícia aí. Se você a viu em algum lugar, fique tranquilo que aparentemente já está já estava precificado. Agora, já na quinta-feira já sai números de desemprego, dados das empresas, das indústrias, é algo sim que já começa a ficar aí um pouco mais volátil o mercado no momento da divulgação desses dados, tá? Então, dependendo do que acontecer aqui no fechamento dessa vela e na abertura do mercado de amanhã, tá? Há grandes probabilidades que o Bitcoin venha então buscar aqui os 112, 113 mil dólares. Agora, alvos para baixo? Sim, claro, existem. Por mais que nós estamos aqui nesta zona de pressão compradora de baleia, essa zona em azul significa isso, aqui embaixo também nós temos mais uma zona de pressão compradora das baleias, tá? Então, caso ele perda aqui esse nível, ele deve vir buscar aqui o ponto de controle, os 96.600, tá? Esse seria o primeiro ponto de parada para o Bitcoin. Caso ele seja incapaz de continuar aqui na sua trajetória de alta, que é o que me parece que ele está fazendo, eu estou com operações de compra, estou longado no Bitcoin, estou apostando que ele vai conseguir buscar essa liquidez acima do seu all-time high. Estou contando com isso. Mas caso eu esteja errado e ele continue sendo rejeitado aqui desse nível, ele provavelmente venha buscar aqui os 96 mil e meio, e aí venha encontrar a força necessária para continuar subindo. Tendo aí o seu último ponto de parada, na minha opinião, como o gráfico vem caminhando aqui para a direita, e eu já expliquei em outras análises, no ponto pior da situação é que ele volte aqui para os 91, 92 mil, tá? Em confluência aqui com esta linha aqui, que tem funcionado como suporte para ele. E sim, num caso um pouco mais extremo. No momento, não convém falarmos muito sobre esse nível, porque o momento continua, sim, bastante bullish, tá? Isso é inegável, mas tenha em mente que você precisa sempre ter os dois cenários. Este é o cenário bullish. O cenário bearish seria ele continuar sendo rejeitado daqui, incapaz de romper, vir buscar o ponto de controle, quem sabe um ping-pong aqui na linha do ponto de controle, para mais uma nova tentativa de rompimento ou a perda do próprio ponto de controle, vindo buscar toda essa pressão compradora que existe aqui nessa zona em azul e vindo encontrar suporte aqui na sua linha amarela, que é a sua linha de tendência de alta, para novamente voltar a subir os degraus rumo ao seu all-time highs. Quanto mais tempo demora para que ele faça esse rompimento, mais alto ele tem a possibilidade de chegar. Como você sabe, se ele romper aqui agora, vai chegar aqui nos 112 mil, 113 mil. Se ele fizer todo esse processo corretivo aqui, que ao meu ver seria o mais saudável, tá? Seria o ideal, termos movimentos de alta e um movimento corretivo, ao meu ver, daria mais força para o próprio Bitcoin alcançar níveis mais altos. E é o que exatamente e o que isso mostra. Caso ele venha fazer essa busca aqui pelos 92, ele tem aí a possibilidade de chegar no valor de 117 a 118 mil, porque é lá que vai dar em confluência com a linha vermelha. Não estou falando que aqui é o topo do mercado, por favor. Estamos analisando nível a nível e estes são os dois cenários que eu consigo ver para o price action do Bitcoin no curto prazo, tá? E mais uma vez ressalto que enquanto o Bitcoin ainda possa ter aí um upside de valorização e aí de, quem sabe, até mais 40% de valorização no seu preço, as altcoins é que realmente vão mostrar uns ganhos absurdos, tá?
na casa aí entre 400 a 1.200%. Isso é esperado para a grande maioria das altcoins. Então eu te digo que o seu tempo está sim caminhando para o final. Caso você esteja completamente fora do mercado cripto, reavalie aí a tua estratégia e comece a buscar pontos de entrada para você poder surfar do que resta aqui deste bull market. Porque, como eu sempre digo, a festa não dura para sempre. Corra, já se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, faça aí o teu dever de casa, porque aqui você sim encontra notícias de qualidade, informações, análises técnicas, tudo o que você precisa aí para ter uma caminhada saudável nessa tua jornada. Te agradeço, muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau!